Super Esporte ao vivo, segundona, 27 de abril de 2015. Ontem, na Arena da Barra, Rio de Janeiro e Osasco se enfrentaram pela grande decisão da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe da casa, comandada pelo técnico Bernardinho, foi superior toda a partida e não teve problemas para fechar o jogo em 3-0 com parciais de 25-21, 25-23 e 25-19. Esse foi o 10º título conquistado pelo Rio de Janeiro. O jogo também marcou a despedida da levantadora Fofão, que aos 45 anos de idade não vai mais atuar em solo brasileiro. A levantadora, eleita a melhor jogadora da final, chegou a seu 5º título de Superliga e ainda jogará o Mundial de Clubes, que vai ser realizado em maio na Suíça. Vamos agora falar com o Corinthians, porque temos o neto da Dona Maria está lá. Você sabe quem é o neto da Dona Maria? Felipe Esboril. Porque o Corinthians está aproveitando um período raro para treinar bastante, né? Calendário livre. Então, eu quero saber do Esboril quais são as boas novas aí no Corinthians. Bom dia, Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia, Flávio. Você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, Anitta. Mas se reapresentou entre aspas, porque ninguém veio para o campo até o momento. Os jogadores fazem um trabalho de reforço muscular na academia aqui do CT Joaquim Grava e daqui a pouquinho vem para o campo neste treinamento que estava marcado para as 9h30 da manhã e os jogadores ainda não vieram para o gramado. A equipe do Corinthians é inegável, Anitta, Flávio, o pessoal em casa acompanhando o Super Esporte, que caiu de produção depois da derrota para o São Paulo na Libertadores e a eliminação no Paulista. Mas os jogadores descansaram e os jogadores e o técnico Tite andaram reclamando um pouco da maratona de jogos, mas descansaram neste final de semana, sábado e domingo de folga, e agora terão mais 9 dias para se prepararem para o confronto de oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Guarani do Paraguai. Sobre Guerreiro, que vinha se recuperando da dengue, até falou com os jornalistas na última semana, perdeu peso e corre contra o tempo para se recuperar a tempo desta partida contra o Guarani. O Tite terá toda esta semana e um pouquinho da outra para definir o substituto de Emerson Sheik, que foi expulso na partida contra o São Paulo e ficará de fora. A gente não sabe ainda se ele vai colocar Malcom, se vai colocar o Danilo improvisado, enfim, o Tite vai ter toda esta semana para saber o que vai fazer. A dúvida fica na lateral esquerda, o Wendel ou o Fábio Santos. O Fábio Santos jogou o clássico contra o Palmeiras, mas ainda não se assegurou como titular na posição. Ele que operou o joelho e o Wendel vinha jogando e assumiu a titularidade por aqui. Sobre os salários atrasados, alguns jogadores, os salários mais altos, estão com os direitos de imagem com cerca de 8 meses de atraso. André Sanches, superintendente de futebol do Corinthians, já declarou que esta semana deve acertar os atrasados e aí todo mundo vai ficar feliz por aqui com dinheiro no bolso. No Gazeta Esportiva eu volto com mais informações do Corinthians. Tá bom, Anitta? Combinado? Tá bom, querido Esboril. Às 6 horas da tarde, então, junto com o Flávio Prado, a Michele e o Celso, mais detalhes do Corinthians. 8 meses de salários atrasados. Esse negócio de direito de imagem, essa conversa é fiada. O que é direito de imagem? É um esquema que se usa para pagar menos de imposto, mas o salário do cara é o total do que ele ganha. Então, ele tem uma mixaria na carteira de trabalho e tem o salário dele mesmo, 8 meses de atraso. É brincadeira, né? Não tem condição. O Corinthians, com o que ganha, com o que arrecada, tem 2 opções. Ou ele baixa bem a folha, ou ele arruma dinheiro para pagar o salário. O salário é o mínimo que você tem que pagar para o jogador. Então, não tem jeito. E agora, com esse período de 10, 12 dias de liberdade, o Corinthians volta ao normal. É o melhor elenco do futebol brasileiro. Vamos falar dos estaduais, Flávio, campeonatos estaduais no Gauchão. O primeiro jogo da final entre Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio terminou em 0-0. Esse foi o mesmo placar do duelo entre Atlético Mineiro e Caldense no Mineirão. Já nos campeonatos goiano e cearense, a rede balançou e no Rio de Janeiro o Vasco saiu na frente do Botafogo. Veja aí. No Maracanã, Bernardo cobrou falta, a bola passou por todo mundo e Rafael Silva fez o gol solitário da vitória do Vasco sobre o Botafogo. Com este resultado, a equipe Cruz Maltina joga pelo empate na segunda partida da decisão do Carioca, domingo que vem.
No Castelão, Genilson aproveitou o vacilo da zaga do Ceará, abriu o marcador para o Fortaleza. Everton de cabeça aumentou a vantagem dos donos da casa. O Vozão ainda achou tempo para diminuir com o artilheiro Magno Alves, mas já era tarde. Com a vitória por 2-1, o Fortaleza garantiu o direito de jogar pela igualdade na partida de volta da final do Campeonato Cearense. O Goiás deixou muito bem encaminhada a conquista do 25º título estadual da história do clube. Maior vencedor do torneio, o esmeraldino contou com 2 gols de Felipe Menezes para bater a Aparecidense por 2-0 fora de casa. Agora o Goiás pode empatar ou até mesmo perder por 2 gols no segundo jogo, que mesmo assim sairá com o caneco. Flávio, esse Felipe Menezes é aquele mortão que jogava no Palmeiras, o Sleep Menezes. Sleep Menezes, olha. Mas você vê que o cara achou o lugar dele, né? Então ele é realmente um jogador para time médio, vai bem. No Palmeiras era um pouquinho demais para ele, né? Mas enfim, fez a parte dele, tá acertando a vida dele. O jogo lá do Rio Grande do Sul foi realmente pau a pau, e o segundo jogo vai ser assim também, tá na cara. Botafogo jogou melhor que o Vasco, mas perdeu o jogo. Portanto, não tá nada definido ainda. Surpresa foi lá na Bahia, que o Bahia tomou de 3-0 do Vitória da Conquista, e o Operário de Ponta Grossa ganhou do Curitiba de 2-0. 2 times pequenos que podem engrossar lá na frente. E sobre o Botafogo, essa história do Jobson também, dele tá o Jobson é um afastado, né? O Botafogo, o Jobson já era para ter sido banido do futebol lá atrás. O Botafogo fez uma mutreta, ele teve 2 exames antidoping dando positivo. Ou seja, um seria um anti suspensão, o outro eliminado. O Botafogo fez uma mutreta, juntou os 2 e ele pegou só uma suspensão. Foi lá para a Arábia, não quis fazer exame, quer dizer, eu não estou discutindo, o cara é viciado, vai se cuidar e tal, mas em termos de futebol, já passou do tempo dele parar. Ele não tem comportamento de atleta. Você acha que agora não volta mais? Não tem que voltar. Que ele se cuide. Tá protegendo, que ele se cuide, tudo bem. Que dê uma ajuda humanitária para ele, que ele é viciado, tudo bem. Mas não dá. Em termos de futebol, uma suspensão, segundo, o cara tem que ser eliminado. Já deveria ter sido banido do futebol. Bom, vamos falar agora do nosso Campeonato Paulista. O primeiro jogo da final entre Palmeiras e Santos foi movimentado, teve pênalti perdido, Dudu? Polêmicas de arbitragem e terminou com vitória do Verdão para alegria do Rodolfo, nosso diretor. 1-0 no Allianz Parque com um gol de quem? Leandro Pereira, aquele que chamavam de banana. Confira aí. Sob os olhares de mais de 39 mil pessoas, o Palmeiras recebeu o Santos pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. E o Verdão saiu na frente aos 29 do primeiro tempo. Após bela troca de passes, Robinho, em posição ilegal, abriu as pernas e deixou a bola para Lucas cruzar na medida para Leandro Pereira abrir o marcador. 1-0 Verdão. Ainda no primeiro tempo, após outra bela jogada do ataque alviverde, Rafael Marques foi travado pela zaga santista dentro da área, quando se preparava para bater para o gol. Lance que o juiz Vinícius Furlan mandou seguir e gerou revoltas dos palmeirenses. Já no segundo tempo, Leandro Pereira disputou corrida com Paulo Ricardo e o juiz, dessa vez, marcou pênalti para o Palmeiras. Porém, ao analisarmos com calma o lance, dá para ver que a falta começou fora da área. Então, a penalidade não deveria ter sido marcada. E para piorar, o juiz se confundiu todo e acabou expulsando o David Braz, que não tinha nada a ver com esse lance. Mas depois de ter sido avisado pelos auxiliares, voltou atrás e expulsou Paulo Ricardo. Aí na cobrança, Dudu pôs muita força na bola e acabou mandando por cima. O Santos ainda teve a chance de empatar, mas o zagueiro alviverde Vitor Hugo foi muito bem nesse lance com o Ricardo Oliveira e tirou uma boa chance do Peixe. E ficou assim, Palmeiras 1, Santos 0 e decisão aberta para a segunda partida. O Palmeiras saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Venceu o Santos por 1-0 aqui no Allianz Parque. Mas ficou a sensação de que o Verdão poderia ter conseguido um resultado melhor. Não só pelo pênalti desperdiçado por Dudu, mas pelo fato do time ter jogado a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais. Na saída do estádio, os principais personagens da partida falaram também a respeito da polêmica arbitragem de Vinícius Furlan. Tivemos, na minha opinião, o pênalti que o Palmeiras teve na partida. Na minha opinião, não houve.
Acho que a disputa começou lá fora da área e, na minha opinião, o Leandro Pereira e o Paulo Ricardo disputaram da mesma forma, os braços usando os braços. Então, se ele tivesse um pouco de calma e tivesse preparado para analisar melhor esse lance, eu acho que ele não teria marcado. E ele acabou me expulsando no lance onde eu não participava, depois ele foi lá, reverteu, cara, e tivemos um jogador a menos. Eu acho que ele foi correto na expulsão, né? Era pênalti, perigo iminente de gol, o Leandro ia sair na cara do gol. E um outro lance sempre tem discussão. A gente reclamou muito de um cartão que ele não deu numa falta do Dudu e deu pro Vitor Hugo, mas tirando isso, são erros e, de repente, equívocos normais de um jogo com a pressão que tem esse jogo. O Santos não foi muito prejudicado, a arbitragem foi infeliz, mas essas infelicidades acontecem. Ele depois chegou para o Vladimir e disse que errou, mas o importante é que ele reconhece, não é prejuízo, acontece, paciência. Deu azar no lance do pênalti ali, a bola bateu na trave? Acho que sim, né? Acho que a bola subiu, infelizmente. Bati como sempre vem treinando, procurar treinar mais, trabalhar mais para poder ter os próximos e não errar. Se o Dudu, embora já tenha perdido esses 2 pênaltis no Campeonato Paulista, se ele continua na lista dos batedores normalmente? Claro, ele fez lá em Itaquera uma pressão muito maior, né? E ontem ele treinou aqui maravilhosamente bem, cobrando como ele cobrou em Itaquera. E ele, o Rafael, que estava com a bola na mão para bater, o Cleiton Xavier, o Robinho, todos estavam em campo. O Vitor Ramos, que bate muito bem, né? Todos, o Zé Roberto, que não estava lá em Itaquera, hoje estava, também é capaz de fazer isso. Mas quem tem confiança nesse nível, né, dos melhores cobradores é que tem que bater. Foi pênalti em você no primeiro tempo? Eu acho que sim, até porque eu estava dentro da área. Situação 100% de bater no gol e chance de fazer o gol, não teria porquê eu queria cavar um pênalti ali naquele momento. Então a minha sensação na hora ali foi de pênalti. Simplesmente veio a notícia para mim no vestiário, no intervalo do jogo, que eu estava fora junto com o Oswaldo. Eu não entendi. Na hora que acabou o primeiro tempo, eu entrei para o campo, meus jogadores tinham ido na direção do Furlan. E na hora que o Renato passou com o meu último jogador, eu vi o Oswaldo, acho que as imagens estão aí, falando alto, apontando o dedo e a polícia até tirando. E eu de longe, falei pro fulano de longe, não entra na pressão do Oswaldo. Virei e vim embora pro meu vestiário. Foi as palavras que eu fiz. Agora, já me falaram, o Sereta me falou que eu não poderia ter entrado no campo de jogo. Se isso realmente é uma penalidade para mim ser expulso, a expulsão foi correta. Senão, não tem outra possibilidade de ter sido expulso. Eu fui expulso porque eu entrei no campo quando acabou o primeiro tempo. Mas eu entrei para tirar os meus jogadores que estavam lá. O meu erro foi que eu me dirigi ao árbitro. Eu aproveitei que fui tirar os jogadores e disse a ele que ele não marcou uma falta semelhante à que ele marcou aqui contra nós, não deu o cartão, simplesmente disse isso a ele. Ele alega que eu entrei no campo. E eu digo de novo, entrei para tirarem os meus jogadores que foram... Aliás, foi uma manifestação bilateral, o pessoal do Santos também foi se manifestar contra ele. Eu fui para tirar os nossos jogadores e com o jogo, com o primeiro tempo encerrado. Mas que tererê que foi esse jogo, as duas expulsões foram corretas, a gente vê que os dois vão e se dirigem ao árbitro, portanto, não dá para discutir. Agora, vamos lá. O pênalti do Palmeiras que o juiz deu foi pênalti. O Leandro Banana vai espertamente levando o Paulo Ricardo até dentro da área e a falta é lá dentro, portanto, está resolvido. Ele aí faltou um pouquinho de experiência para esse belo jogador, o Paulo Ricardo. Então, pênalti, não dá para discutir. O que a gente falou no off, aliás, erradamente, era o contrário, né? O que a gente estava discutindo aqui... Marca onde cai. Exatamente, onde o lance começou lá atrás, mas eles caíram dentro da área, que então é onde se configura o pênalti. Tá. Perder pênalti é normal. Eu gosto dessa ideia do Oswaldo de quem se sentir bem bate. Tá normal. Aí o menino perdeu, faz parte do jogo. Acontece. Não tem jeito. E o cara vai bater o pênalti, ele vai marcar ou ele vai perder. E o cara vai para fazer o gol. Acontece. O pênalti no Rafael Marques foi pênalti. O árbitro errou. O gol do Palmeiras foi irregular. O árbitro errou. O Robinho participa diretamente do lance. Ó, esse lance é claramente pênalti. Uma bela jogada do Dudu e o rapaz do Santos vai na perna do... perna. Acabou.
Pênalti, não dá nem para discutir. E o gol do Palmeiras, é o Giovani, né, que faz a falta. E o gol do Palmeiras, o Robinho participa diretamente da jogada. O Vitor Ferraz, ele faz menção de ir na bola, e aí o Robinho abre as pernas inteligentemente, e com isso ele tira a atenção do jogador, portanto teria que ter sido marcado. Então, o pênalti foi marcado corretamente e o Palmeiras perdeu, um pênalti não foi dado para o Palmeiras e o gol do Palmeiras foi irregular. Portanto, foi uma arbitragem, né, mais erros do que acertos. As expulsões foram corretas e ninguém foi prejudicado. Na verdade, ficou meio que pau a pau. Não deu um pênalti para o Palmeiras, mas também não anulou devidamente o gol como deveria ter sido anulado. E ainda bem que o Dudu não marcou, né? Ajudou. Olha lá, ó. Olha como ele tem interferência, tá vendo? Ó? O Vitor Ferraz aqui no meio, ele faz menção de parar quando ele faz o corta-luz. É uma finta, parecida inclusive com o que o Soares faz no gol do Neymar. É uma finta. E a partir daí ele teve influência no jogo. Não tem o que discutir. Então acho que o 1-0 ficou bem, o Palmeiras foi melhor, mereceu o resultado. Acho que 2-0 seria exagerado e está tudo aberto. E o Valdívia conseguiu a proeza de ser citado na súmula. Mesmo fora de jogo. Mesmo fora do jogo. Ele ofendeu a arbitragem no intervalo, ele está inscrito. Chamou de ladrão, é isso, né? Arbitragem de ladrão. Ele está inscrito, portanto, ele é passível de punição. Isso vai para o tribunal, não deve ser julgado essa semana, mas é impressionante. Ele não joga, ele é chinelinho e ainda consegue arruma atrapalhar. É impressionante. Impressionante. E você acredita que como essa partida vai se dar lá na Vila Belmiro, provavelmente com o Robinho em campo, né, no próximo fim de semana, você acredita que o Santos pode dar uma atropelada no Palmeiras, ou Flávio, com torcida a favor, em casa? Eu acho que é pau a pau o jogo. Muita gente acha 1-0 pouco, eu acho muito. Acho uma vantagem acha grande. Muito? Acho, sabe por quê? O Santos vai ter que... O Santos ataca mesmo na Vila, é verdade. Mas ele vai atacar e jogar contra o relógio. Ele precisa fazer o gol. À medida que o tempo for passando, a torcida que é a favor quando a coisa está bem, quando a coisa engrossa, ela também, né? E se o Palmeiras fizer um gol, aumenta ainda mais a pressão. O Palmeiras vai ter o contra-ataque. Jogar no contra-ataque é sempre confortável. Deve ser um jogo muito legal, parelho. Não vai ser surpresa se for 1-0 e for para os pênaltis. Aliás, 2-1, 3-2. Não tem gol fora, né? A diferença de um gol. Então está bem aberta a decisão. A volta do Robinho é uma coisa certa. A volta do Valdívia, ele vai ficar sendo preparado a semana inteira para jogar, mas é claro que ele é dúvida porque ele é o chinelinho rei, né? Tomara que ele esteja preparado com uma crepe na boca, assim, né? Escute, solta as vovós, deixa eu ver como é que elas estão. Do Santos não está muito feliz, mas botox, nada que um botox não resolva. Agora, eu gostaria de falar uma coisa com você, Flávio. Vovós são amigas de um vovô. Sim. Um vovô que hoje está completando 75 anos de idade. Que legal. Você sabe quem é? Não. Pacaembu. O estádio do Pacaembu está fazendo 75 anos de idade. Então, que memórias boas você traz de lá? Várias. Eu vi várias decisões lá, mas o jogo que eu mais lembro não era nem pensava em ser jornalista, era um menininho. Eu vi um 4-4 Santos e Corinthians e o Pelé fez 4 gols. Essa é a grande memória. E virei jornalista por causa de um jogo que estava acontecendo no Pacaembu, no dia 15 de dezembro de 67. Eu fui ver o jogo, a partir daquele jogo eu virei jornalista graças a uma matéria escrita sobre o jogo na Gazeta Esportiva pelo Horácio Marana. Quando eu li a matéria e tinha visto o jogo, eu chorei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Que legal, Fábio. Então, especial Pacaembu para você. É verdade. Olha, cuidado com a vovó. Por quê? Ela foi vista lá no Show dos Monstros, lá no Sambódromo. Ela não sumiu? Ela não sumiu? No fim de semana? Total. Tava lá. E voltou sem dentadura. Tava lá. Ai, meu Deus do céu. Cuidado com ela, tá? Ai, tá bom, Flávio. Obrigada pela dica. Ó, 6 horas da tarde, encontrem o Flávio. Com o casal, Michele Janela e Celso Cardoso, casal de volta. Opa. Amarrou? Tá tudo certo? Então, tá 6 horas da tarde, Gazeta Esportiva. Um beijo, eu vou dançar. Dançando. Boa dança. Tchau. Dança, vovó. Hoje, 10h30 da noite, o comentarista esportivo Celso Cardoso mostra seu lado musical no Todo Seu. Assista agora, Revista da Cidade.